Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão participando aí desse trabalho com a gente. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre padronização de componentes e aí eu passo a palavra para o Eduardo, né, que preparou aí essa discussão para nós. Bom, boa tarde, então. Obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Então, aprofundando um pouquinho mais aí o professor André comentou, né? A gente está promovendo aí alguns ajustes estratégicos no desenvolvimento do nosso trabalho, né? O primeiro deles, motivado aí, inclusive, por alguns participantes, né, que comentaram da dificuldade, né, de estar eventualmente participando em mais de um subprojeto. Então, tinha algumas pessoas que estavam participando do P1 e do P7, e estava muito pesado, né, na rotina, na agenda, para conciliar, participar de duas reuniões no mesmo dia. Então, isso nos motivou aí, o professor André tomou a decisão de a gente manter, né, que as reuniões às terças-feiras, só que passar a ser, então, quinzenal, alternando as semanas, uma semana P1, outra semana P7. Então, isso já vigora desde a semana passada. A gente, na semana passada, teve a primeira reunião do P7 já nesse formato. Hoje estamos tendo a do P1 e a ideia é manter assim, alternando, e a gente vai fazendo eventuais ajustes, caso sejam necessários. A nossa expectativa possibilite aí uma maior participação, né, possibilitar mais pessoas cada vez mais participarem, colaborarem com a gente aí no nosso, no nosso subprojeto de padronização de componentes e de processos. Então, a gente, só recapitulando um pouquinho do histórico dos nossos trabalhos, né? Essa é a nossa quarta reunião. Na inicial, a gente teve uma apresentação do projeto como um todo, dos subprojetos, e definimos as datas, então, de reunião de trabalho em grupo. Fizemos a aplicação de um primeiro questionário, que era o nosso P1Q1, a gente batizou assim, e lá a gente investigou, então, quais eram os requisitos para que componentes fossem elegíveis para padronização. E também investigamos lá quais seriam, a princípio, os componentes que a gente elencaria para isso. Inclusive, nesse momento, a gente teve uma sugestão, né, de trabalhar também com as facas fundidas. Na reunião seguinte, a gente retomou, né, os resultados, apresentou parcialmente os resultados desse primeiro questionário, a respeito dos critérios para elegibilidade para padronização. Na última reunião, nós consolidamos esses resultados e lançamos aí, divulgamos e pedimos a colaboração de todos para preencher o segundo questionário. Esse já com o objetivo de identificar quais eram os requisitos, né, para que as empresas sejam homologadas e, portanto, estejam aptas a participar e fornecer junto aos clientes, né, montadoras, sistemistas, enfim. Isso tudo considerando os aspectos comerciais, financeiros e técnicos também. Desse último questionário, a gente teve pouquíssima adesão, né? Então, nós obtivemos apenas duas respostas a esse questionário, as quais, evidentemente, a gente agradece, porque todas as respostas são importantes, né? E são caras no sentido de serem materiais aí para a gente aprofundar e direcionar nossos trabalhos, mas acaba sendo não tão representativo quanto a gente gostaria. Então, com base em apenas duas empresas, dois profissionais respondendo, a gente pode acabar direcionando de uma maneira equivocada, por não ter representatividade. De repente, essas duas respostas não são efetivamente o encaminhamento que o grupo como um todo gostaria. Mas, enfim, a gente vem solicitando e agradecendo a participação de todos, né, a colaboração de todos, mas com poucas adesões ainda, infelizmente, em responder o questionário. Então, esse é um breve histórico aí do que a gente fez até agora, né? Então, estamos realinhando essas estratégias e, nesse sentido, né, fruto dos trabalhos que a gente fez até agora, internos ou envolvendo o grupo, a gente identificou a possibilidade, em duas vertentes aí de padronização e de processos, a gente identificou algumas possibilidades
que são as que a gente trabalha nesse momento, que a gente pretende caminhar nessa direção. Então, eu queria compartilhar quais são esses encaminhamentos, né, para que a gente abra uma discussão para ver se realmente a gente valida esse encaminhamento, essas alternativas que a gente pretende estudar, quais são as considerações de vocês, o que o professor André comentou, né? Então, a gente tem ferramentarias e sistemistas, embora um grupo reduzido, mas já expressivo no sentido de nos direcionar e nortear nossos trabalhos. Então, pensando em padronização de componentes, e aí com base em tudo que a gente fez, inclusive respostas dos questionários, a gente chegou, né, em 3 componentes para trabalhar com o desenvolvimento deles, né, com a padronização deles, que seriam as buchas, as colunas de guia e os pinos de um modo geral. Então, no que se refere a componentes, esses até o momento seriam os eleitos, e a ideia é que a gente bata o martelo agora para poder ir adiante com esses estudos. Não deixam de ser componentes, mas mais com um foco de processos, até pela interface global do projeto. A gente elencou componentes mais com foco em processos de desenvolvimento de produção. A gente... Eu não estou compartilhando a tela, não. Estou só comentando, porque, na verdade, não tem nenhum material para apresentar isso, né? Então, na verdade, a gente está propondo a discussão apenas. E aí, então, para padronização de processos, a gente pensou num setor, né, do ferramental da fase 1 do projeto, que é a coluna B, né? Então, a gente trabalharia com o setor ali daquele ferramental, com as facas fundidas, que são uma sugestão, inclusive, do grupo, que a gente acha bastante plausível, pertinente e coerente com o objetivo total, global do projeto. E existe a possibilidade da gente trabalhar também considerando o primeiro ferramental, a primeira fase do projeto, o ferramental da porta, né, aquela região onde tem a saboneteira. Essa com um pouco menos de aderência aos nossos objetivos, então ainda sujeito à confirmação, mas também estamos cogitando essa possibilidade. Então, a ideia agora é que a gente consolide, né, defina que são esses efetivamente os componentes que a gente vai trabalhar para a padronização, para que a gente possa abrir aqui uma discussão voluntária de quais empresas, quais profissionais estão dispostos a trabalhar nesses grupos específicos, nessas temáticas específicas, para que a gente possa caminhar para uma reunião mais objetiva, talvez com um número menor de participantes, mas que efetivamente têm interesse e vão estar engajados nesse desenvolvimento, porque aí agora a gente passa para especificação técnica, material, etc., com vistas a fazer o estudo da padronização, definição de caderno de encargos e assim por diante. Então, a ideia é que principalmente esses componentes de processo, né, que é para padronização de processo, eles viabilizem a interface nos subprojetos dentro do projeto. Então, dentro do P1 a gente trabalha com a padronização, mas envolvendo o P2, que é fundição, o P3, que é usinagem, então acaba virando esses elementos, esses componentes, o estudo de caso, para que a gente avance com os estudos. Então, se não me falhou nada, mas se falhou, a gente vai recuperando aí ao longo da reunião, mas eu acho que a ideia, a proposta dessa nossa reunião de hoje é caminhar com esses assuntos. Então, aí a gente gostaria de conhecer, né, a opinião dos participantes aí a respeito das considerações. Obrigado, Eduardo. Só um pouquinho, então, antes da gente ouvir, né, as posições de vocês. Vamos começar aqui pela parte de componentes, tá? Então, só lembra para nós aí, Eduardo, quais são os 3 componentes? Bucha. Bucha, colunas de guia e pinos, né? Esses foram os que a gente, a princípio, sugeriu e que foram os mais votados pelos que responderam o questionário P1. Lá a gente teve, acho que, 25 respostas. Legal. Então, aqui a gente tem 2 montadoras e provavelmente essas 2 têm padrões diferentes de componentes que são esses aí, né?
as buchas, as colunas de guia e... O terceiro, qual foi? Fugiu já a mente. Não, são os pinos. Os pinos, isso. É lógico, né? Tem uma infinidade de pinos e aí a gente Isso. vai definir melhor, mas a princípio pinos. Então aí, diga aí, Rogério. Não, você comenta que não necessariamente é diferente, né? Porque geralmente a gente segue uma norma VDI, né? Que é seria o ponto comum, vai, de todo mundo, vai. Então, para esses 3 componentes, existe essa norma aí, certo? Fábio, você sabe me dizer se o pessoal da Toyota segue a VDI, como que funciona? Bom, boa tarde. A Toyota ela acaba não seguindo, né? A Toyota, na verdade, aqui no Brasil não se faz projeto aqui, né? Um ou outro caso muito difícil, mas normalmente os projetos vêm de fora, né? E lá eles seguem a norma GIS, né? Alguns padrões da Misumi, né? Que é um fabricante japonês de componentes. E recebendo o projeto, né, vindo do Japão, ela contrata aqui no Brasil as empresas, ou até internamente nós fabricamos esses moldes. Mas, sim, existe um padrão, né? Ou mesmo... DIN, né? VDI, DIN. Aí, sim. depende, é. Mas, sim, existe todo um padrão para que esses componentes sejam fabricados. Então, aí agora eu vou jogar a pergunta para as ferramentarias, né? Normalmente o que a gente escuta é que as ferramentarias conhecem os padrões de todas as montadoras, cada um o seu padrão, né? E conseguem se ajustar. Esses 3 itens que a gente falou, eles têm fornecedores nacionais para esses itens? Você falou, desculpa aí, Eduardo, você falou, coluna de guia, é isso, né? Coluna de guia, bucha e coluna pino. e bucha ou só bucha? Pino de guia, colunas e buchas. Ah, então beleza. Tá? E aí ver se isso faz sentido para todos, né? A gente tem fornecedores nacionais desses 3 tipos de componentes aí? Sim, tem. E a gente consegue ter acesso, ainda que estejamos falando só de Volkswagen e de Toyota, mas as especificações, essas normas que vocês seguem, esses requisitos, eles são de acesso público, ou vocês poderiam compartilhar com a gente, porque a gente partiria daí para começar a delinear os requisitos, né? O manual técnico. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para dar um exemplo. Eu acho que dá. Se eu tiver que fazer alguma coisa aqui, eu faço. Não, tá normal. Acho que Não, dá pra é compartilhar. a tela inteira. Deixa eu ver se dá certo assim. Não sei. Vocês enxergam aí a tela? Ah, sim, a DIN 9834. Por exemplo, eu mudei aqui, deixa eu ver se não vai mudar aí. Ele não mudou. Peraí. Deixa eu de novo. Vou por partes aqui, porque acho que não estou conseguindo fazer. Primeiro, vamos lá. Essa aqui é a norma Volkswagen para bucha de guia, certo? Agora não tá, pelo menos para mim não tá agora apareceu. Agora apareceu. Tá, essa aqui é a norma Volkswagen para bucha de guia. E aqui tem marcado um DIN 9834, que é a referência, certo? Certo. Beleza. Então aí tem a... Agora sim, agora vou voltar onde eu estava. Eu não estou sabendo mexer aqui. Tranquilo. Não é essa tela ainda. Aqui. Beleza, agora sim, tá vendo? Então a norma nossa busca uma referência norma DIN. Essa norma DIN, aí ela é norma DIN, né? Quer dizer, não é nem Volkswagen, nem Toyota, nada. É o GM, né? E tem as referências da confecção aí da
das buchas de guia, né? Mesma coisa aplica para a coluna. Então, estou dizendo, aqui seria um exemplo que você não precisa nem ter a Sim, norma acessível pela DIN mesmo. você já tem um acessível. Ô, Rogério, uma pergunta. É lógico, isso não é item seriado, não é lote de produção nem nada, mas só por desencargo de consciência. Para um fornecedor te fornecer essas buchas, por exemplo, no exemplo que a gente está vendo, ele, além de seguir os requisitos dessa norma, ele tem que ter alguma certificação VDA, tem alguma outra coisa que vocês exigem? Tem, né? Sim. Eu imaginei. Então, ele é um fornecedor homologado, tem toda a documentação aí, né? Perfeito. Então, esse material que aí, a DIN, ok, né? A gente tem acesso, tá ok. Mas esse material para homologação de fornecedores, esses requisitos, tá certificado VDA ou recertificado, outras exigências, a gente precisaria também ter acesso, né? Porque a ideia é lá no final do dia, como dizem os americanos, a gente ter uma plataforma funcionando com fornecedores aptos a fornecer, né? Bom, ainda é comigo, eu preciso de um pessoal que é responsável por essa área, tá? Tá. E aí a mesma coisa vai se aplicar para Toyota, né? Aí acho que talvez com o Fábio ou alguém para quem ele direcione, mas esses requisitos, a ideia é que a gente tenha uma visão geral, é lógico, da especificação técnica que o Rogério compartilhou, né, da DIN, mas também de tudo que é necessário, tudo que é exigido para que esteja apto a fazer o fornecimento. Sim, correto. E aí também é uma coisa que seria interessante, né, a gente receber de vocês são as indicações dos fornecedores nacionais que a gente tem. E a gente sabe também que tem montadoras, né, que não sei se é o caso aqui, que pedem para que esses componentes sejam dos fornecedores globais ali da matriz, né? Não sei se o Fábio comentou isso, mas aí tem uma empresa específica e vocês, os fornecedores daqui do Brasil, têm que comprar deles lá no Japão? Como que é, Fábio? Não, no caso de ferramenta de molde de estampagem, não existe esse pré-requisito, né? Tá. Hoje em dia, até pelo câmbio, né? Eles até incentivam que seja nacional, né? Mas não porque eles acreditam ou não acreditam, é por questões financeiras mesmo, né? Eles estão buscando fazer o molde mais barato possível, né? Então eles procuram empresas que conseguem fazer, né? Que conseguem atender a especificação, mas que seja nacional para ter um custo mais competitivo. E pessoal das ferramentarias aí, né? Algum item desses vocês fabricam ou tudo vocês compram, esses itens aí que a gente está falando? Tudo comprado. Não fabrica nada. A gente fabrica ferramenta só. Então seria interessante a gente ter, né, o pessoal das ferramentarias aí, se possível, uma lista de fornecedores para esses itens, fornecedores nacionais, se possível. Teria como vocês enviarem isso pra gente. Depois que a gente acabar a reunião, eu vou mandar o e-mail da reunião com a ata, né? Igual eu sempre acabo mandando. E aí a gente pede para vocês responderem lá no e-mail se vocês puderem indicar os fornecedores desses itens. Pode ser? Os fornecedores que vocês compram ali e tal. Tá bom. Aqui da Vox a gente segue tem uma cartilha de homologados, né? Que geralmente é fora do país, né? Que é uma que vem da Alemanha, né? E o pior Mas fornecedor... o pior de tudo é que é mais barato que o nacional. Então, isso aí seria interessante pra gente fazer uma comparação, né? Por que o nacional desses aí estão mais caros do que o componente alemão, que tá com um câmbio aí de quase 7 de diferença? Pior que é. Incrível, né?
Eduardo, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só perguntar se isso se estende, então, a toda a cadeia de fornecedores que você tem. Se alguém for te fornecer, sei lá, para reposição, alguma coisa assim, um distribuidor, ele também tem que comprar do teu fabricante, vamos dizer assim, homologado. Ou ele tem só que exigir seguir a especificação técnica e tem liberdade para Não, reposição? aí, assim, quando eu vendo a ferramenta, o dono da ferramenta, ele tem a liberdade dele lá, né? Perfeito. Não Uhum. Aí se eu não estende aos posso, outros. eu não posso obrigar ele a comprar no mesmo lugar que eu, né? Uhum. Sim. Mas aí ele que assume o tema da responsabilidade, né? Uhum. Que é outro capítulo que a gente Porque vai ter que aí no entrar, né? futuro o cara fala, as minhas placas estão desgastando demais. Aí fala, beleza, mas essas placas você comprou onde? Foi um Uhum. fornecedor homologado, bonitinho, ou você comprou no mais barato que tinha, por aí? Uhum. Então, implicitamente, ele deveria seguir a lista de homologados seus. Não, É, que se refere à é, responsabilidade, né? ou a empresa homologada dele, que tenha todos os requisitos de qualidade e tal, né? Uhum. Alguma- que tenha uma certificação, não pode ser qualquer um, né? E De isso, repente tem uma empresa que ela tem todos os requisitos de qualidade, documentação, VDA, ISO 9000, tudo, uhum. e não é necessariamente uma que está homologada na Volkswagen, vai, exemplo, né? Uhum. Sei Sim. lá, né? Mas isso é uma prática ou é formalmente colocado para os seus fornecedores? Não, é que a gente não, eu particularmente a gente não trato com fornecedor, né? Eu imito uma lista, né? Mas Uhum. eu sei mais ou menos como é que funciona o pessoal que vai comprar depois lá na aquisição, né? E aí, para ir nesse nível de detalhamento, você acha que a gente tem abertura, a gente conseguiria colaboração do teu pessoal do supply chain lá, de suprimentos, de compras, para ajudar a gente com essas informações que, lógico, não estão diretamente relacionadas a você? Você acha que teria alguém lá para nos ajudar com isso? É, posso falar com o Nilson, que é o cara que cuida disso, Legal. tá? Que em algum momento a gente vai ser interessante para o projeto a gente investigar isso aí, né? Uhum. Bom, só antes da gente seguir, queria reforçar o pedido aí, por favor. O pessoal que entrou agora, acho que tem o Fábio Carneiro, entrou agora, Silvane, o pessoal da usinagem Tecnofer também. Se vocês puderem colocar lá no chat o nome completo e a empresa de vocês, tá? Só pra gente fazer o controle aqui. A ProTview também. Isso, ProTV. Fábio da Bosch, Matriz Aria Cardoso, Silvane. Legal, obrigado. Bom, eu acho que a nível dos componentes, né, o nosso próximo passo é isso. A gente envia a ata para vocês e a gente gostaria de pedir aí, né, encarecidamente, se vocês puderem compartilhar com a gente a lista de fornecedores, sejam nacionais, sejam internacionais. Aqui o Fábio já está compartilhando conosco aí. Obrigado, Fábio. Né? E aí, ou se vocês quiserem compartilhar aqui no chat, ou então se vocês quiserem compartilhar, acho que é melhor depois no e-mail, né? Fica registradinho lá. Essa lista de fornecedores. Podemos passar para o próximo tópico, que é a questão dos processos? Ou você gostaria de discutir e explorar mais alguma coisa, Eduardo? Não, eu só queria validar porque eu acho que o mais adequado, até para a gente focar no que é o objetivo da reunião, eu por aqui estou satisfeito, mas é lógico, eu vou provavelmente, Rogério, se você me permitir, eu vou te procurar depois, né, para a gente aprofundar essa conversa, ver a eventual colaboração do Nilson, e também com o Fábio, só confirmar com ele antes da gente mudar a pauta, confirmar com ele se é esse mesmo caminho e se eu posso procurá-lo aí na sequência para a gente ver do lado da Toyota também. Sim, Beleza. a gente pode conversar.
Perfeito. Então aí a gente já tem um caminho para avançar junto para identificar os requisitos e as exigências. E aí não sei, só antes de passar para o próximo tópico, de repente as outras empresas que não montadoras que estão na reunião, se quiserem fazer alguma consideração, se não por mim, podemos avançar. Aí o pessoal está colocando no chat lá, né? Os fornecedores. Muito obrigado aí, Fábio, Silvane. Lembrando que é muito importante, pessoal, que vocês como ferramentarias participem também, né? Que a nossa ideia aqui no projeto é ajudar vocês. A gente está tentando, com essa padronização, simplificar a vida de vocês, de ter que atender vários tipos de fornecedores, vários tipos de medidas diferentes, enfim. Essa questão do preço, né? Que às vezes acaba sendo mais favorável comprar no Brasil, comprar fora. A gente está querendo entender essa realidade para tentar ajudar vocês da melhor maneira, tá bom? Bom, eu vou passar aqui para a parte da padronização de processo de manufatura e, bom, Eduardo, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, eu peguei aquelas imagens que nós geramos, eu coloquei numa apresentação aqui, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí você, se quiser falar, pode falar. A gente vai falando junto, professor. Tá joia. Bom, Mas... eu não tô vendo ninguém aqui mais na minha tela, tá bom? Não, tranquilo. Bom, então agora virando a página, né? A gente vai para a parte de padronização de processos e para isso a gente elege aí um case, né? Na verdade, a gente está estudando a possibilidade de 3 específicos para a gente poder avançar. É um pouco diferente da primeira parte que a gente comentou, onde são componentes, e aí a gente vai identificar players de mercado, fornecedores, nacionais, internacionais, etc. E atender requisitos, lógico. Mas aqui a ideia é a manufatura efetivamente. Né? Então, como o nosso projeto ele se dedica à ferramenta global e aos ferramentais também de um modo global, a ideia é que a gente selecione cases aí. O primeiro deles já está na tela, né? Então, essa já seria uma proposta. E a ideia é a gente partir do projeto, né? E aí passar por todas as etapas, né? Estudar eventuais possibilidades de fundição. Então, se isso vai ser por gravidade, com modelo de isopor, ou se isso vai ser impressão em areia para confecção de molde para fundição. Feito isso, e com tudo que isso contempla, né? Estou falando mesmo, mas com tudo que isso contempla. Estudo, simulação, definição de material, enfim. Na etapa seguinte, as usinagens 2D e 3D efetivamente, montagem, a parte de monitoramento desse processo, e tudo isso, né, não diria coordenado ou capitaneado, mas com um forte envolvimento do nosso subprojeto, que é o P1, para que efetivamente a gente chegue na padronização de processo. A ideia é que a gente use esses cases para que a gente chegue lá no final do nosso projeto com uma receita de bolo, né? De certo modo, de qual o caminho para se padronizar componentes e processos. Né? Então, porque é óbvio, a gente não consegue abranger e fazer isso para todos os componentes do molde, mas a ideia é que a gente tenha um roteiro, uma viabilidade e as colaborações aí, né? As cooperações para simplificar, inclusive, projetos, documentações, especificações técnicas, principalmente aí nesse caso por parte das montadoras, dos sistemistas, para que a gente consiga eliminar aquela que a gente diz no dia a dia, né? Aquela gordura que eventualmente acaba tornando o produto caro e tecnicamente ela não seria tão necessária. Então passa por tudo isso. E aí a primeira proposta é essa, né? Aí se o professor André quiser comentar alguma coisa. Isso, só lembrando, né, que a nossa ideia
é que a gente consiga trabalhar em conjunto com os outros pacotes de trabalho, de fundição e usinagem. Então, nós selecionamos itens que são fundidos e depois usinados, né, para a gente padronizar o processo de fabricação. Então, esse é o primeiro, que é o sujeitador da coluna B da operação 30, tá, que nós construímos já. Por isso que a gente tem o CAD, a gente tem o projeto, né? Foi da ferramenta da coluna B que foi construída no Decolab, né? O projeto Decolab que aconteceu aí de 2021 até 2023. Aí outra peça que nos interessou, né, é o pisador, né, da operação 30, que é o negativo ali, né? Por que a gente se interessou por essas áreas? Primeiro, pela questão da fundição, porque aí a gente vai poder estudar diferentes processos, né, de fundição para resolver a qualidade, os problemas de qualidade, né, dos itens fundidos. E a gente não está pegando essa peça toda para fazer, porque as usinagens que as máquinas, né, os centros de usinagem que nós temos disponíveis no ITA, que é o nosso parceiro aí que vai realizar as usinagens, eles têm um tamanho limitado, né? A gente não tem a mesma capacidade de máquinas de grande porte como as ferramentarias. Então, a gente vai selecionar uma seção para ser fundida e depois usinada. E a gente escolheu tanto essa parte do pisador quanto a parte anterior aqui, né, do sujeitador. Por quê? Porque a gente tem o desafio de usinagens profundas, né, muitos raios diferentes aí, e a gente tem essa questão da fundição. A gente está mais inclinado a partir para o ferro fundido, né, do pisador, né, porque a gente está precisando estudar. A gente sabe que pode parecer, né, bem similar, mas não é. O aço fundido e ferro fundido, eles têm um comportamento na fundição que são um pouquinho diferentes, né? E aí a gente vai estudar. A nossa intenção também, né, é trabalhar junto com o Senai lá de Santa Catarina. A gente vai tentar entrar em contato com eles na sequência para discutir se eles conseguem fabricar essas seções aqui, né, com o processo em impressão de molde, né, 3D, que eles têm aprimorado lá nos outros projetos do Rota 2030. Então a gente vai entrar em contato com eles para saber se esse tipo de dimensão, de complexidade aqui de peça eles conseguem imprimir. Então a nossa ideia, a princípio, é comparar o processo tradicional de isopor, né, estudando ali algumas variações, como por exemplo densidade do isopor. Então vamos selecionar uns 2 ou 3, sei lá, isopores diferentes, né? As especificações diferentes para tentar fazer a fundição, e também selecionar e ver se a gente consegue fazer essa fundição também com um molde impresso em areia. E aí depois a gente vai comparar os resultados das fundições e em seguida vamos levar para a usinagem para ver o que isso revela, né? Outro tipo de componente que foi mencionado até nas discussões do nosso grupo aqui, e já foi mencionado anteriormente também, é a questão de facas fundidas, né? E essas facas são em aço fundido, né? Um aço D2. Mas por que a gente trouxe as facas para cá? Elas não têm uma grande complexidade de geometria de usinagem, né? Apesar de que, para cada ferramental, a geometria da faca ela vai mudar ali, né? Mas ela tem sempre a mesma cara, né? Então, a gente pode optar, por exemplo, por estudar todas as facas, o set de facas do demonstrador da coluna B também. Se eu não me engano, são 9 ou 10 facas que nós temos na operação 30. E a nossa ideia seria a gente fazer o seguinte, né?
estudar como que a gente pode melhorar o processo de fabricação dessas facas para que a gente ganhe mais agilidade. Eu estava conversando com uns colegas de uma ferramentaria aqui do ABC, né? E em uma ferramentaria eles têm um processo para fazer faca, em outra ferramentaria eles têm outro processo. Um é mais rápido do que o outro. Mas uma grande dificuldade que foi apontada por um deles é a questão de ter uma referência para você fazer a usinagem. Então, por exemplo, esses furos, né, que estão aí marcados em rosa, eu acho que é o que está aparecendo na tela de vocês, é difícil você aceitar, por exemplo, fundições ou modelações de isopor que façam furos com referência, com tolerância de ajuste, né, um H7, alguma coisa desse tipo. Então, quando você pega uma faca fundida, primeiro você tem que gastar um tempinho ali pensando como você vai fazer a usinagem dela. É claro que cada um tem o seu processo mais ou menos amadurecido. E aí, às vezes, você gasta mais tempo em setup do que tempo para usinar a faca, né? Então, essa é uma discussão que a gente queria levantar também, como que a gente pode reunir aí as melhores práticas que vocês têm para a fabricação desse tipo de componente. A gente já teve uma sugestão, né, de uma ferramentaria, que foi com uma das ferramentarias que eu conversei, que é a utilização de machos de cerâmica, tá? No modelo de isopor, e aí eles vão para fundição. Então eles têm tolerância geométrica, né? E aí os furos, esses furos de referência, esses furos rosa aí, eles já saem com a medida da tolerância especificada, né? Isso facilita na hora de colocar aí a faca no set ali da máquina de usinagem, né, do centro de usinagem, para fazer as usinagens. Então essa é uma estratégia que a gente pensou. Outra estratégia também é utilizar a fundição com molde de areia impresso 3D. A gente consegue ter uma boa precisão nesse molde de areia. Então a gente gostaria de avaliar o que a gente consegue de tolerância, de posicionamento, de furo, de medida nesses moldes que agilizam o processo de usinagem posterior, né, das facas. Bom, o que vocês acharam? Agora eu vou parar de compartilhar. Acho legal, André. Essa sugestão que você comentou do molde, né, para fazer faca, o molde negativo, aí é com impressora de areia, só existe uma no Brasil aí, aquele Senai lá em Joinville, esqueci o nome. Isso. Lá. E quer dizer, é difícil. Então, acho que você pode fazer uma para teste, né? Isso aqui é meio inviável. Né? Sim, a nossa ideia, uma das coisas que foi solicitado para nós é a gente conseguir estabelecer sinergias com outros projetos. Então, por mais que a fundição com impressão em areia, né, 3D, seja uma coisa que ainda não está em escala de produção aqui no Brasil, a nossa ideia é entender se esse processo ele ajuda a ponto de justificar investimentos, né, e a gente começar a utilizar esse processo na indústria para ganhar competitividade. Ele ajuda. Eu conheço bem esse processo lá na ferramentaria da Volkswagen lá em Osnabrück, eles utilizam 100%. Todas as facas fundidas de ferramenta, 100%, são feitas com esse processo. Eles desenvolveram um fornecedor lá, uma fundição, eles passam um CAD para fundição, o projetista da fundição adequa o modelo lá, faz raio onde tem que fazer, ele tem um conhecimento do fluxo do líquido, né? E depois eles devolvem esse desenho CAD pronto para o projeto põe na ferramenta, e eles entregam já prontinho lá, 100%, quer dizer, o acabamento, igual você falou, a furação de parafuso sai tudo pronto, sobre metal,
no assentamento é 2 milímetros no máximo, então você ganha você reduz o sobremetal aí de desperdício, né? Usinagem também. Usinagem, é isso. Então lá eles conseguiram desenvolver legal isso aí. Só que lá eles têm um aporte lá de fornecedores de impressão de areia bem maior, né? Legal. Porque ele pode fazer uma concorrência, tal, ver o melhor preço, tal, né? Rogério, uma pergunta. Que você saiba, eles usam especificamente ou exclusivamente só para facas ou eles usam para outras coisas também? Nesse caso, especificamente para as facas fundidas, né? De corte. Tá. Material 1.7140 ou 2333, tá? Tá. Legal. Bom, o restante do pessoal que está com a gente aqui na reunião, o que vocês acharam sobre esses temas aí? André, achei bem interessante, mas para ser sincero, eu não conheço esses processos, né? Aqui na Toyota, pelo menos aqui na Toyota do Brasil, eu nunca vi falar disso, sabe? Talvez no Japão aconteça, né? Mas eu não conheço esses processos, mas fiquei bastante interessado, né? Me parece que são processos muito bons, né? Vão gerar uma economia bastante grande no processo, tanto econômico quanto de tempo. Então, acho que são processos muito interessantes, mas eu fiquei mais curioso para conhecer do que poder opinar, sabe? É uma coisa nova para mim. Legal, legal. Bom, é bom. Se a gente está apresentando alguma novidade que alguém não conhece, já é um ponto positivo também, que a gente pode trazer. Mais alguém aí? Acho que o Fábio abriu a câmera. Isso, Outro André. Fábio. O outro Fábio. Não, achei legal, achei a proposta bastante interessante. Assim, você falou inclusive do Easy Laser aí lá do Senai. Eu tô a gente, né, da Bosch está no Fera também, né, que é para justamente fabricação de ferramental impressa. A dúvida que eu fico é o seguinte, assim, em geral, a fabricação de peças impressas são peças menores, né? Isso. Se a gente está pensando em peças maiores, e aí talvez seja um pouco mais complicado. Mas, assim, se limitou o processo aí em peças menores para conseguir usinar. Isso. Né? A ideia depois é, de repente, extrapolar essa informação para utilizar em peças maiores, né? Porque tem outras problemáticas, principalmente em fundição, né? Funde de peça maior, você tem um custo, às vezes uma manipulação diferente. A gente sabe, mas aí assim, quando a gente for construir os ferramentais de novo, aí a gente inevitavelmente vai fundir peças grandes, vai usinar peças grandes, né? Só que, por exemplo, pensando do lado de fundição, o que a gente quer, que a gente quer validar, né? A gente quer de alguma forma mostrar ou validar para vocês uma especificação, por exemplo, de isopor, que a gente sabe que a gente não vai usar impressão de areia para fundir tudo, né? Principalmente base, esse tipo de coisa não vai dar para fazer. Então a gente quer trazer a impressão 3D como uma comparação, né? Legal. Mas a nossa ideia é desenvolver o processo com o isopor. E aí a gente vai testar algumas variações, né, de isopor para mostrar, olha, se você fizer assim, 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 dá certo. Se você fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, só por conta do isopor ou só por conta de outro tipo de especificação que não tem a ver com o tamanho da peça, né, a chance de dar errado já é grande. Então a gente vai conseguir amadurecer isso com uma peça menor e da mesma forma a usinagem. Então, por exemplo, essa parede com grande profundidade que tem aí, né, no ferramental. Se a gente conseguir amadurecer bem o processo para esse tipo de parede, as paredes que são menos inclinadas, as paredes que são... a gente vai conseguir nadar de braçada, a gente espera. Então a gente está pegando algo que tem um desafio um pouco maior, né, para estudar, e aí a gente extrapola depois para as outras peças. Legal. E nessas peças também,
vai ter usinagem plana, né? Uhum. Que é a parte de baixo ali, vai ter usinagem de referência e por aí vai. Então, a ideia é que seja um mini demonstrador para a gente validar algumas coisas, né? Propor talvez uma ferramenta de usinagem diferente. A gente já até fez um estudo sobre um pedaço ali da coluna B, comparando diferentes ferramentas de usinagem, diferentes estratégias. Tá? A gente fez isso no âmbito do primeiro projeto. A gente fez tanto a parte teórica dele, quanto a parte prática. A gente vai tentar resgatar isso para vocês e tentar trazer na próxima reunião, tá? Mas a ideia é que a gente se baseie também naquilo que a gente já fez e aí a gente consiga aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Legal, isso aí. Como é que a gente está de tempo aí? Acho que já estamos chegando no nosso horário. Bom, foi muito boa a reunião. Desculpa. Diga aí, Rogério. Peraí. Calma aí. Meu computador deu uma zoada aqui. Aqui, peraí. Janela aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Peraí. Aí. Tô vendo a tela? Aparecendo. Isso, apareceu. Sim. Então, esse aqui é um exemplo aí das facas. Esse aqui lado direito aqui é o moldezinho que eles fazem, né? Uhum. De areia, que é o negativo, que é esse molde aqui, esse negativo que é impresso lá na impressora, esse azul claro, o amarelinho aqui é a tampa, o que estaria verde, azul escuro lá dentro seria o negativo, estaria vazio, vai. Uhum. Aí põe a tampinha aqui amarela e vem e joga o líquido aqui dentro. Aí sai aqui do lado esquerdo, tá a faca, você vê que ele grava até a posição aqui, ó, do item. Uhum. Furação vem tudo pronta. Aqui no assentamento é 2 milímetros no máximo que sai, né, no assentamento. E aqui em cima na área de cópia, se já for um nível bem avançado de produto matemático, aí você coloca aí 5 milímetros de sobremetal, sei lá, no máximo já tá no jeitão, entendeu? Então, e o aspecto dela é espetacular. Tá vendo? A furação perfeita. Sim. Isso aqui lá, os Labruk lá é seriado lá. Legal, muito bom. A ideia é essa Só mesmo. pra Assim. ilustrar aí esse tema. Muito bom. Bom, obrigado aí, pessoal. Acho que foi muito rica a reunião de hoje. Obrigado pela participação. E a gente quer que vocês participem cada vez mais, que vocês opinem cada vez mais. Só lembrando aqui, antes da gente fechar, que depois eu vou mandar a ata da reunião para vocês. A gravação da reunião de hoje a gente também vai subir, né, lá no YouTube, para quem quiser conferir depois, tá? E a gente aguarda de vocês, como resposta, se possível, né, por favor, a lista de fornecedores para aqueles itens que são standard, né? Só lembrando aqui de novo, né, são as buchas, coluna de guia e pinos, né? Então, se vocês depois puderem responder lá no e-mail que a gente vai mandar com a ata com os fornecedores de vocês, a gente já vai começar a correr atrás disso aí, beleza? Fornecedores nacionais e internacionais que foram mencionados aqui. A gente vai tentar comparar também isso. Tá bom? E só para reforçar o nosso próximo encontro do P1, então, não terça-feira que vem, a outra. E daqui até lá, provavelmente a gente vai se comunicando no grupo do WhatsApp e eu vou procurando aí vocês, na medida do necessário, pedindo colaboração, contribuição e, lógico, também permaneço aí à disposição para qualquer contato que vocês precisem fazer. Isso. Só não pode ser quarta, hein? Cuidado. É que tem quarta e tem feriado que vem, a semana que vem, né? 9 de julho. Pelo menos pra gente aqui em São Paulo, né?
Não, mas é terça, sempre às terças. É isso aí. Beleza. É engraçado, né? Falou, turma. Valeu, obrigado. Falou, gente. Muito obrigado pela participação aí. Um abraço. Boa semana. Valeu, obrigado.